Muitas pessoas querem transformações na vida, querem mudanças mentais, mudanças de dentro para fora, da maneira como elas interpretam o mundo e da maneira com a qual elas estão agindo para com esse mundo, o qual elas interpretam. Muitas vezes as pessoas não conseguem agir simplesmente porque houve ao longo da vida dela um erro de programação, um erro de associação com algumas coisas, alguns pensamentos estão errados e a mente acaba tendo sido programada em algum momento da vida para o erro e não para o acerto. Não que isso tenha sido intencional por ninguém, tampouco pela pessoa que está desejando a mudança. Mas o fato é que, assim como acontecem as boas programações, acontecem também as programações duvidosas, erradas, que levam a erros demasiados na nossa vida. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para que a gente entenda que a mudança é possível, que a mudança mental, a mudança na maneira com a qual você processa as coisas, a mudança de pensamentos e de atitudes, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe na nossa mente os chamados erros cognitivos e que esses erros vêm prejudicando a nossa maneira de agir em determinadas situações. Então, inicialmente eu quero te dizer que esses erros cognitivos, primeiro de tudo, eles são frutos de processos de crença irracional. É interessante que você saiba disso, inclusive sobre crenças, que tem um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou deixar o card aqui para que você possa também acessar esse vídeo. Então, quando as pessoas têm esses erros cognitivos, a percepção de realidade dela acaba sendo uma percepção muito distorcida. A pessoa escuta algo de alguém e ela pode levar para um mau caminho o tempo inteiro. Alguém faz algum comentário e ela se ofende muito facilmente. Então, isso faz com que sejam gerados mecanismos de defesa, que eu também já abordei aqui no nosso canal. Então, esses mecanismos de defesa, eles podem prejudicar a maneira com a qual as pessoas se relacionam com os outros. E isso é péssimo, porque da maneira que a gente vive nos dias de hoje, nós precisamos o tempo inteiro estar com as pessoas, trocar informações com as pessoas. Precisamos entender que muitas vezes os relacionamentos de amizade ou mesmo relacionamentos mais íntimos, eles podem ser afetados simplesmente pela maneira com a qual eu interpreto o mundo ou a forma como as pessoas se referem ao que eu faço. Então, entendam que essas crenças irracionais que são geradas, elas causam um bloqueio de pensamentos positivos. E como eu falo bastante aqui no nosso canal, esses pensamentos que sejam negativos, eles vão levar a pessoa a um processamento negativo, vão levar pessoas a terem emoções negativas e, consequentemente, resultados negativos. E eu quero que você entenda que os principais efeitos de manter esses pensamentos negativos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, são de trazer para a gente a insegurança. Muitas pessoas não conseguem viver bem simplesmente porque são inseguras. Elas escutam alguma coisa que pode não ser nada preocupante, mas já está preocupando, já está roendo as unhas, já está sem conseguir dormir. E tem gente que é bastante alterada porque os pensamentos negativos parece que ficam pipocando, pulando na cabeça da pessoa. E obviamente isso também vai trazer o quê? A ansiedade. E com essa ansiedade todo um prejuízo físico, todo um prejuízo fisiológico, um prejuízo de resultados, E a gente tem vivido, especialmente nos dias de hoje, nesse mundo aí imerso nessa pandemia, uma ansiedade ainda maior pela maneira como o mundo está, pelas relações de trabalho, enfim. Só que essa ansiedade, ela acaba sendo pior do seu mundo interior, ou seja, não há tranquilidade, não há paz de espírito, não há um momento em que você possa se concentrar naquilo que deve fazer, não consegue estar bem com os filhos, bem com a esposa, bem com o trabalho, porque essa ansiedade, ela acaba desestimulando a nossa positividade, ela acaba desestimulando a nossa motivação. A ansiedade, ela rouba a nossa capacidade de agir, a nossa alegria de viver. Talvez seja por isso que a Bíblia fala tanto, para a gente não andar ansioso por coisa alguma, não ter ansiedade no nosso coração. E essa ansiedade também gera, além dos pensamentos negativos, como a gente não quer passar por uma situação negativa, leva à formação de mecanismos de defesa. Então, quando alguém fala assim, eu quero conversar com você, você pensa, não vou dar uma desculpa, achando que vai ser alguma coisa ruim, quando na verdade pode ser até uma promoção no seu trabalho ou algo positivo dentro do seu relacionamento. E aí eu queria propor a você um teste, Nesse momento,
Se você puder, pausa o vídeo, pega um papel e uma caneta e vai anotando aí as tuas respostas, né? Será que dentro dessa questão, será que para se identificar como uma pessoa que tem de fato esse mecanismo racional bloqueado de efeitos negativos, será que você tem mania de exagero com problemas? Marca aí, sim ou não. Será que todo problema que aparece para você já é assim uma coisa gigantesca? Isso é um erro cognitivo do qual eu estou falando aqui nesse vídeo. Será que você também tem a mania de tentar adivinhar, supor o que as pessoas estão querendo dizer para você? Tem gente que não consegue deixar o outro falar, né? Porque ela já quer adivinhar logo o que é que vai acontecer, principalmente quando a conversa é sobre ela. Um outro ponto é ter atitudes extremadas, né? Tem gente que é classificada como aquela pessoa que é 8 ou 80, né? Alguém chega para você e fala, o Pedrinho, a Mariazinha é uma pessoa que quando não é 8 ou 80, quando ela não tem uma reação pequena, ela tem uma reação muito explosiva. Isso é também um sinal de erro cognitivo. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente nos dias atuais, é a mania de perfeccionismo, aquela mania de achar que você tem que ser perfeito em tudo, que você deve acertar em tudo. Será que você pensa dessa maneira também? Então vai marcando aí. Outra coisa importantíssima, negativismo. As pessoas que nutrem os pensamentos negativos não pode ser outra coisa, né? Assim como tu pensas, tu és. Ou seja, se você está pensando em coisas negativas o tempo inteiro, é porque dentro de você existe uma negatividade muito grande que precisa, né, e deve ser controlada. Um outro ponto, anota aí, vai marcando se você é assim ou não. Será que você tem mania de criar problemas irreais, problemas que não existem, né? As pessoas viram para você e falam, para com isso, você está inventando problema. Tem gente que é assim, que cria, né, problemas para ela, ou até mesmo expectativas muito grandes acerca de pessoas ou situações. Que, aliás, um dos grandes problemas do ser humano é gerar expectativas sobre os outros, né? Ou sobre também algumas situações que ela não pode controlar. Então isso acaba sendo péssimo, tá bom? Marca também se você tem aquela mania de rotular as pessoas, né? Fulano de tal não presta, aquele ali é muito mesquinho, aquele outro é egocêntrico. Será que você tem essa mania de rotular, especialmente de maneira negativa as pessoas, tá? Outro ponto muito importante, mania de controle. Será que você, por acaso, por medo das situações que possa vir a passar, tem aquela mania de controle, com querer controlar as pessoas ao teu redor? Outro ponto importante, a hipergeneralização, tá? Supor que você está aqui num restaurante e o garçom, sem querer, trocou o seu pedido. Você pediu um refrigerante, ele trouxe um suco, ou você pediu um suco, ele trouxe um refrigerante, enfim. E você, a primeira coisa que faz é dizer assim, esse lugar não presta, esse restaurante já foi bom, hoje não presta mais, por conta de um equívoco, tá? Outra coisa, catastrofismo. Tá? Acontece alguma coisa errada, você vai sair de manhã de casa, olhou para o seu carro, o pneu está baixo, e aí você pensa, meu dia vai ser uma droga, já começa assim com esse aviso do apocalipse. Tem gente que já vai logo, né, no extremo da hipergeneralização misturado aí com esse catastrofismo. Outro ponto, pensamento de comparação. Será que você está o tempo todo se comparando com as pessoas? Isso é um fato que muitas pessoas fazem hoje, até mesmo estimuladas pela questão das redes sociais. Olha no Instagram e vê que alguém está viajando. Eu estou viajando e eu não estou. Fulano está rico e eu não. Fulano trocou o carro e eu não. Tá? Uma outra coisa é a mania de perseguição. Será que você tem isso? De achar que as pessoas estão perseguindo você, estão contra você, estão falando sempre contra você. Você olha duas pessoas cochichando, falando mais baixo, já pensa logo, estão falando de mim, estão falando mal de mim, o que eu faço? Por que eu mereço isso, meu Deus, né? Bom, uma outra coisa muito importante, profetizar a desgraça. Meu dia vai ser uma droga, a minha vida não presta, eu nunca vou ser rico. Será que você faz isso de vez em quando ou com uma frequência até muito grande? Tá bom? E por último, aquela sensação de inadequação constante. Você está sempre pensando assim, caramba, eu não me encaixo aqui, eu deveria ir embora, eu tenho vontade de mudar de estado, mudar de país. Bom, eu te fiz algumas perguntas e se você perceber que a maioria das respostas você se encaixa, é sinal de que você está sofrendo desse mal, esse erro cognitivo na tua cabeça, né? Esse erro de associação entre o mundo real, tá, e aquilo que você pensa do mundo, a maneira com a qual você é capaz de encarar esse mundo que você vive. E quanto pior tiver esse teu filtro, imagina só que eu pego um óculos aqui, né? Vou pegar aqui um óculos. Quanto mais suja tiver a lente desses óculos aqui, tá? Pior eu vou ver o mundo. Você põe aqui os óculos e você começa a ver o mundo de uma maneira distorcida. Então é interessante que você limpe essa lente.
para que você veja melhor. Quando eu me proponho a falar aqui sobre esses erros cognitivos, é com o objetivo de que você que nos acompanha aqui nesse canal possa enxergar o mundo de uma maneira diferente. E para isso você pode executar vários métodos, né? Fazer essa autoanálise, buscar ajuda de profissionais, enfim, tentar entender o que é que se passa na sua mente e mais profundo ainda, como é que essas crenças distorcidas foram formadas. Porque sim, elas estão gerando o que a gente chama de PAN, né? Já comentado também aqui em alguns vídeos, mas eu quero lembrar você, esse PAN é o chamado pensamento automático negativo. E esses PANs destroem o nosso dia a dia, acabam com a nossa motivação. Então, muitas vezes, quando você está desmotivado com o mundo, chateado com a vida, pode ser exatamente esse excesso de pensamento negativo que mina, inclusive, a nossa inteligência racional, que faz com que a gente tenha a nossa inteligência racional bloqueada para criar novas ideias, para criar novas estratégias e buscar uma vida ainda mais equilibrada. Então, é interessante que você perceba que você precisa vencer esses pensamentos automáticos negativos. Porque se você não vence, o que acontece? A nossa estrutura emocional, a base emocional, o nosso sistema límbico, as amígdalas, elas vão apenas reforçar o nosso circuito neural negativo. Então, quanto mais negativo você pensa, mais você cria uma espécie de estrutura neural, tá? Uma maquinaria lá de neurônios formadas, uma cadeia, uma rede, para que a gente possa pensar mais negativo ainda e gerar emoções ainda mais negativas, tá? Então, a saída para que a gente possa, correr fora desse circuito, pular para fora desse circuito, é fazer uma reestruturação do seu cognitivo, reestruturar a maneira com a qual você pensa, reestruturar a cadeia de pensamentos e sentimentos que você tem ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Então eu vou trazer aqui para você nesse vídeo, a partir de agora, uma forma que você pode começar a investigar esses teus pensamentos negativos, diagnosticar se você está realmente com a sua mente, digamos assim, poluída, né? Se você está tendo maus resultados. Mas eu preciso que você tome também alguns cuidados. O primeiro cuidado é você tomar consciência de que essas perturbações que você tem no seu dia a dia, na sua mente, elas são autoproduzidas. A nossa mente pode produzir aquilo que a gente programar para ela produzir. Uma pessoa que tem uma vida positiva, cheia de erros, cheia de acertos, no caso, né? Uma pessoa positiva, cheia de acertos, essa pessoa ela tem essa mente programada para que isso aconteça. Não adianta, como eu sempre digo nos seminários que eu dou, nas palestras, enfim, se uma pessoa tem resultados positivos, ela tem pensamentos e sentimentos positivos. Não acontece o contrário, não. Se você tem pensamentos e sentimentos negativos, os resultados que você acaba tendo na sua vida, seja numa prova de vestibular, num concurso, na vida, no trabalho, no relacionamento, acabam sendo resultados negativos. Não tem como ter a inversão disso. Não existe o acaso. Existe uma ação e uma consequência, um resultado daquela ação que você teve, tá? A primeira coisa, será que você é capaz, segunda coisa, será que você é capaz também de compreender, de modificar essas perturbações que você tem de pensamentos sozinho? Porque pode ser que você identifique e daí para frente precise de ajuda com esse seu reconhecimento e ação, né? Tomar medidas para que esses pensamentos sejam alterados, através de um acompanhamento com um profissional, por exemplo. Então, você precisa entender se você é capaz de modificar essas perturbações que estão em você. Outra coisa que nós precisamos fazer é entender, compreender como é que essas situações são geradas. Se é em alguns lugares, se é na presença de algumas pessoas ou em algum tipo de situação específica que você começa a ter esse start aí de pensamentos negativos. Eu preciso que você entenda também que toda crença ela pode ser questionada. Eu posso questionar a maneira que eu penso. Então, se eu penso assim, eu não sou capaz como os outros. Tá, qual é a origem disso? Será que eu posso questionar essa crença? É claro que pode. Ao invés de fazer uma afirmação negativa, simplesmente jogar uma pergunta para o teu cérebro. Por exemplo, como é que eu posso fazer para ter resultados tão bons quanto o meu colega? Para ter um casamento tão feliz quanto o meu vizinho? Isso você pode fazer e isso otimiza o cérebro a buscar respostas. Porque, acredite, desde criança que nós adoramos jogos, desvendar mistérios. Por que Sherlock Holmes é um conto dos mais famosos do mundo? Porque ele busca solucionar mistérios e o espectador, seja do livro, do seriado, do filme, ele está ali para descobrir junto, porque o cérebro adora
esses questionamentos, essas perguntas, tá? Então você precisa também internalizar essas crenças racionais, depois que você descobre quais são as irracionais, tá? E rebater o máximo possível o tempo inteiro aqueles pensamentos negativos que vêm assim na sua cabeça. Então, vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou fazer para você aqui duas perguntas que são exercícios desse vídeo aqui, digamos, e que você vai tentar responder na tranquilidade, na calma, no momento à parte, não numa correria, não no estresse. E vou deixar também nos comentários aqui do vídeo para você outras perguntas que vão te ajudar a identificar esses seus possíveis erros cognitivos que possam estar acontecendo com você. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a primeira provocação. Para que você observe, anota aí. Eu quero que você observe os pensamentos que ocorrem nas situações e se eles têm relações, com o lugar que você está. Então, basicamente, a pergunta é assim: quando começam as perturbações, quando começam os pensamentos negativos, isso tem relação com o lugar que você está? Então procure identificar se sim, se não e se sim, quais são os lugares que te causam esse incômodo, ok? Segunda pergunta eu quero que você registre as situações, não somente agora o lugar, mas também as situações em que esses pensamentos irracionais acontecem na tua vida. Tá? Que tipo de situação leva você a, começar a dar aquela centelhazinha de pensamentos negativos que vão te levar a reações negativas? Entenda, você é capaz de se auto-investigar. Muito provável que você não consiga realizar esse processo sozinho. Até o final, como eu sempre falo, é interessante buscar a ajuda de um profissional. E eu devo alertar vocês aqui, que me seguem nesse canal, até porque eu já recebi muitos comentários. Eu não entendi como é que eu posso fazer para mudar a minha vida a partir de um vídeo. Tá? Entenda, você precisa de exercício sim, fazer a tua parte, mas em alguns casos mais graves, em alguns casos de crenças mais enraizadas ou que você não consegue descobrir sozinho, aí sim é necessário que você tenha o acompanhamento e a ajuda de um profissional. Nas minhas sessões, sempre eu observo situações em que as pessoas não conseguiram sozinhas, mesmo quando eu passo um exercício para ela fazer em casa, sozinha, ela não consegue identificar. Então é por isso que nesse acompanhamento nós vamos identificando esses pontos negativos que podem causar esses impedimentos emocionais que as pessoas têm e não conseguem, portanto, chegar a lugar nenhum, como a insegurança, a autoestima afetada, as crenças negativas que geram bloqueios. Aquela pessoa acaba vendo todo mundo passar na frente dela e ela não. Mas eu te garanto que quando você tem a coragem de querer essa mudança para a tua vida, ela pode acontecer sim. Basta que você se entregue ao processo. Tá bem? Então eu vou deixar as perguntinhas aqui abaixo, vou deixar também os meus contatos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado mais uma vez. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque eu estou sempre liberando aqui conteúdos de qualidade, pesquisados, trazidos para você, que tem no seu coração e na sua mente esse desejo de mudança, de ser uma pessoa cada dia melhor. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.